Para você que está ligado no canal de notícias, hoje, 28 de novembro de 2019, a gente está aqui no Jornal Contábil para trazer mais uma matéria importante para você aí que tem entre 50 e 65 anos e que está pensando em se aposentar e está buscando o seu direito aí através do INSS para poder ter um valorzinho maior na hora de se aposentar aí em relação aos pagamentos. Então, a matéria que saiu no Jornal Contábil hoje, referente a 9 aposentadorias depois da aprovação da reforma da Previdência, que no caso mudaram. Você vai conferir as mudanças e como ela poderá afetar você. Ao final desse conteúdo, se você quiser, compartilhe o conteúdo, deixe aí o seu comentário se tiver alguma dúvida, mas não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber nossas notificações. A gente está trabalhando agora com lives todas as semanas para ajudar você aí do outro lado a conhecer um pouco mais dos seus direitos. É isso mesmo. Então, fique atento. Tendo dúvida, é só deixar o seu comentário que a gente vai desenrolar a situação para você, ok? Então vamos lá. As mudanças da reforma da Previdência já são mais do que realidade. Com elas vieram novas regras e requisitos que atingiram mais de 72 milhões de trabalhadores. Você, como bom leitor e também que está aqui inscrito no canal, quer ficar por dentro de todas as novidades das aposentadorias e se assim se planejar para o futuro? Bom, nessa matéria a gente vai trazer as mudanças que aconteceram, as formas de cálculos e também o que continua o mesmo. Além disso, a gente vai trazer para você exemplos práticos para cada caso, é o que podemos trazer para você daqui para frente. Para começar, vamos falar sobre a aposentadoria por idade. Complicou para as mulheres, hein? Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por idade já vinha, nesse caso, já tinha aposentado mais de 10 milhões de pessoas, sendo um dos principais benefícios da Previdência Social. Os requisitos para ela são válidos para quem começou a contribuir depois da reforma, ok? Vamos aos requisitos. Tempo de contribuição aumentou para homens e idade mínima para as mulheres. Então, para se aposentar por idade urbana, os homens precisam de 65 anos e 20 de contribuição, e já as mulheres 62 anos e 15 de contribuição. Essa forma de aposentadoria é destinada para quem contribuiu pouco no INSS ou começou a trabalhar tarde. Conseguiu perceber que dificultaram o acesso à aposentadoria mais básica que os trabalhadores tinham, né? Infelizmente, piorou tanto para homens como para as mulheres. Na fórmula de cálculo, também foi adotada uma regra para calcular todas as aposentadorias a partir da reforma, considerando a média de todos os salários. O valor da aposentadoria será de 60% dessa média, mais 2% ano a ano que exceder 20% de contribuição, 20 anos de contribuição para homens, mais 2% no ano que exercer 15 de contribuição para as mulheres. Na opinião aí do site, essa regra de cálculo desfavorece bastante os trabalhadores porque ela leva em conta todos os salários desde quando entrou no mercado de trabalho ou até sua saída. Sendo assim, os homens vão precisar de 40 anos de tempo de contribuição para ter 100% da média de todos os salários e as mulheres 35 anos. No caso, o fiz de cálculo aqui no escritório, o rapaz fez o cálculo no escritório e concluiu que os trabalhadores podem perder até R$600 por mês com essa nova fórmula de cálculo. Isso é muito dinheiro, mas a reforma está aí e vai começar a considerar para a média de cálculo da sua aposentadoria todos os seus salários até os iniciais. Isso para muita gente é revoltante, porque pense bem, quando entramos no mercado de trabalho geralmente recebemos um salário baixo. É normal para todos que estão no início de carreira. Um exemplo prático. Imagine a hipótese de uma pessoa de 22 anos que começou a trabalhar como auxiliar administrativo em 2020. Em 2030, contudo, ela precisou cuidar da mãe, que estava muito doente. A auxiliar, nesse caso, precisou dar a atenção total à mãe durante muitos anos e não conseguiu trabalhar. Digamos que depois, em 2051, ela voltou a trabalhar normalmente e continuou trabalhando até 2059. Nessa história toda surgiu uma pergunta: ela vai ter direito ao benefício de aposentadoria por idade? Bom, em 2059 ela vai ter 61 anos de idade
18 anos de contribuição, isso significa que ela vai poder se aposentar, que ela não vai poder se aposentar por idade, porque isso, nesse caso, ela precisaria de 62 anos, devendo esperar mais um ano para conseguir essa aposentadoria. Importante dizer que a média de todos os salários foi de R$ 1.600, mais qual será o valor da sua aposentadoria quando ela completar os 62 anos de idade. Para responder essa pergunta, você vai ter que possuir 3 anos de contribuição que ultrapassem os 15 anos, aplicando a regra de 60% mais 2 ao ano, que exceder o limite, teremos 60 mais 6, são 3 anos de contribuição, vezes 2%, que dá um total de 66%. Isso significa que ela vai ganhar 66% da média de todos os salários. Isso equivale a R$ 1.056 por mês de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, chegou ao fim? Bom, a reforma da Previdência veio e acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. O governo fez isso porque agora é preciso uma idade mínima para a maioria das aposentadorias. Mesmo com o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, ainda existem outras boas de se aposentar, como a aposentadoria por pontos, que será explicada logo a seguir. Para você aí entender um pouco mais dessa matéria, a gente vai trazer um outro conteúdo mais para frente, ok? Vamos agora a outro exemplo de aposentadoria, a por tempo de contribuição por pontos, que é a regra 86/96, um aumento progressivo de pontos. Bom, essa espécie de aposentadoria por si só é a espécie de regra de transição entre a lei previdenciária antiga e a nova. Ela funciona da seguinte maneira: os pontos irão aumentando todo ano até atingir um limite e depois eles serão sempre os mesmos. Essas regras serão explicadas aqui e você vai ter que entender um pouco mais, já que contribui para o INSS antes da reforma, e vai ter que entender para quem vai contribuir a partir da reforma, ok? Bom, o governo felizmente fez isso porque não houve uma mudança brusca nos requisitos de aposentadoria por pontos. Relacionados aos requisitos, para homens são 35 anos de contribuição, 96 pontos, que é a soma de idade com o tempo de contribuição, mais um ponto a cada ano, a partir de 2020, a atingir, nesse caso, até atingir 105 pontos em 2028. Para as mulheres, no mínimo, são 30 anos de contribuição, 86 pontos, soma da idade com o tempo de contribuição, mais um ponto a cada ano, a partir de 2020, até atingir 100 pontos em 2033. Nesse caso, você conseguiu perceber que o objetivo da reforma foi aproximar a quantidade de pontos entre homens e mulheres. Antes a diferença era de 10 pontos e no futuro serão somente 5. Para você visualizar melhor, tem uma tabelinha que eles fizeram. Em 2019, 96, aí você vai ter aqui, ó, homens e mulheres. A gente vai passar devagar para você olhar aí os limites que vão ocorrer para homens e para as mulheres. Como é que vai ficar? Ó. Está voltando aqui para você dar uma olhada. Eu vou dar uma parada porque senão a garganta não aguenta. Vamos agora à fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo segue a mesma regra que expliquei antes para você, ficando assim: média de todos os salários, o valor da aposentadoria será de 60% dessa média mais 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição para homens, mais 2 anos no caso, mais 2% que exceder 15 anos para as mulheres. Exemplo prático, como você está vendo aqui, sobre o Matheus, que trabalhou 62 anos e 40 de contribuição. Observando a tabela de progressão de pontos que nós trouxemos antes, ele precisaria de 103 pontos para conseguir se aposentar por pontos. Pelos cálculos, Matheus possui 102, é necessário para a aposentadoria em 2026, nesse caso são 103 pontos. Isso ele vai precisar esperar mais um ano para poder se aposentar. Sabendo disso, já conseguimos saber quanto ele vai receber. Então dá uma olhadinha na matéria aqui. Bom, Matheus recebe o valor de 2.500, ele trabalhou 20 anos, acima de 20 anos de contribuição. Desse modo, o cálculo de benefício será de 60% mais 40. São 20 anos
vezes 2%, total 100%. O valor da aposentadoria de Matheus será 100%, 2.500, ou seja, ele vai receber o valor integral da média de todos os salários. Aposentadoria especial. Não querem te aposentar nessa modalidade? Agora, mais uma triste notícia. Será necessário ter idade mínima com requisito de aposentadoria especial. Isso dificulta mais a conseguir esse tipo de benefício, já que era reservado para trabalhadores que tinham profissão bastante desgastante, pois eles estão expostos a agentes nocivos à saúde ou a trabalhos perigosos. Os requisitos são os mesmos para homens e mulheres, no mínimo 55 anos de idade, 15 de contribuição nos casos de minas subterrâneas, 58 anos e 20 de contribuição para os casos de amianto ou trabalho em minas subterrâneas, 60 anos mais 25 de contribuição nos casos de trabalhos como agentes prejudiciais à saúde e trabalhos perigosos. Imagine que você tem que trabalhar 25 anos de idade em uma atividade com ruído acima do permitido sem interrupções. Você só vai poder se aposentar com 60 anos cumprindo os dois requisitos. Isso significa que você terá que trabalhar por mais 10 anos para ter o direito à aposentadoria especial. Tudo isso porque agora existe a regra da idade mínima. Na lei antiga não existia esse requisito e você poderia se aposentar normalmente quando cumprisse o tempo da atividade especial. Na fórmula de cálculo, essa aposentadoria segue a mesma regra de cálculo das anteriores, porém com uma exceção. Média de todos os salários, os valores de aposentadoria serão 60% da média, mais 2% a cada ano que exercer 20 anos de contribuição para homens, mais 2 anos que exercer 15 para as mulheres. Para quem trabalha em minas subterrâneas, 60% da média, mais 2%, 15 de exceção, 15 anos de contribuição, seja homem ou mulher. No exemplo prático, Everaldo trabalhou exposto a frio excessivo, 23 anos de idade, em 2022, trabalhando sem parar até 2051. Após esse caso, o trabalho, ele quer se aposentar, pois sente que a saúde está prejudicada por todo esse tempo que trabalhou sob condições prejudiciais à saúde. Em 2051 ele terá direito à aposentadoria especial? Bom, nesse ano ele terá 52 de idade, 29 de contribuição. Pela lei antiga ele conseguiria se aposentar, mas agora com o requisito da idade isso não será possível. Como o Everaldo não quer trabalhar exposto ao filho, ele terá que esperar mais 8 anos para poder se aposentar, porque completará 60 anos, ou seja, somente em 2059. Suponha que a média de todos os salários dele foi R$3.000 e que Everaldo continuou trabalhando por mais esses 8 anos. Ele receberá 60% desse valor, mais 34, que são 2% vezes 17 anos da atividade especial, acima de 20 anos, dá 94%. 94% de 3.000 equivale à aposentadoria especial de R$2.820. Então, a perda dele nesse caso foi pouca. Agora vamos a uma notícia boa, principalmente para quem já trabalhou com atividade especial e quer adiantar sua aposentadoria com esse tempo. Bom, bomba, não é mais possível converter tempo de atividade especial. Antes da reforma era possível fazer uma conversão do tempo de atividade especial em tempo de contribuição para fins de contagem em outro tipo de aposentadoria. Desse modo, os trabalhadores podiam acelerar o processo do seu benefício. Imagine, Fernando trabalhou 5 anos em uma mina subterrânea, mas não sentiu bem após tempo, assim começou a trabalhar como mecânico. Antigamente era possível converter 5 anos de atividade especial para a contagem do tempo de contribuição. Para homens era utilizado o fator 1,4 da conversão e 1,2 para mulheres. A forma de cálculo é a multiplicação desse fator com o tempo de atividade especial exercida. No caso que nós citamos, Fernando teria 5 vezes 1,4, 7 anos de contribuição para fins de aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. Percebeu que ele conseguiu 2 anos a mais na conversão? Contudo, a reforma veio e não será mais possível adiantar a aposentadoria, infelizmente. Mas nem tudo está perdido. Se você exerceu atividade especial antes da reforma, ela ainda pode ser convertida, pois você tem direito adquirido. Mas isso a gente vai falar numa outra matéria. Então fica ligado no canal, se inscreve aí que a gente vai falar em breve sobre essa outra matéria aí. Vamos agora à periculosidade. Ainda é considerada como atividade especial.
No texto inicial da reforma, a periculosidade não era mais considerada atividade especial. Isso era um absurdo, principalmente os eletricistas, os vigias que passam tanto tempo em perigo no exercício de suas funções não teriam mais direito a essa espécie de aposentadoria. Mas foi na prorrogação do segundo tempo que isso mudou. Foi feito um acordo entre todos os senadores na votação em segundo turno da reforma que garante a aposentadoria especial para aqueles que trabalham sujeitos à periculosidade. Mas tem um porém. Somente algumas profissões perigosas terão direitos a esse benefício. Isso significa, no caso, isso vai ser definido através do projeto de lei complementar que será feito em um regime de urgência. Então fique ligado que em breve a gente vai trazer, assim que esse projeto de lei complementar for publicado e aprovado ou for iniciado, a gente vai trazer o conteúdo no canal, ok? Vamos a outro ponto aí. Aposentadoria por incapacidade permanente é relacionado à aposentadoria por invalidez. Ela piora o cálculo do benefício, mas existe algumas exceções. Antigamente, essa aposentadoria era chamada de aposentadoria por invalidez. Agora, com a reforma, recebe o nome de benefício por incapacidade permanente. Preciso avisar você do outro lado que a incapacidade do trabalhador é atestada através de um laudo médico pericial, constatando que ele não possui condições de continuar trabalhando de forma total e permanente. Essa aposentadoria funciona assim: quando há algum tipo de doença que incapacite o trabalhador para exercer sua atividade, ele entra com requerimento de perícia médica para comprovar essa incapacidade. Na perícia, o médico pode atestar a incapacidade para o trabalho de forma temporária, sendo concedido auxílio-doença, atestar a incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo concedido a aposentadoria por incapacidade permanente, atestar a incapacidade do trabalhador deve retornar ao trabalho. Nas hipóteses em que o auxílio-doença pode ser convertido à aposentadoria por incapacidade permanente, esse caso acontece quando há o fim do período de auxílio-doença e há uma nova perícia que atesta a incapacidade total e permanente. Também explicamos de forma prática como funciona essa aposentadoria. Agora vamos para as regras necessárias para esse direito. Primeiro, os homens e mulheres precisam cumprir a carência de 12 meses, estar contribuindo para o INSS no momento em que a doença o incapacita para o trabalho ou estar no período de graça de manutenção da qualidade segurado, ter incapacidade total e permanente ao trabalho, isto é, a pessoa precisa estar incapaz para o trabalho habitual e insucessível de poder se recuperar para o exercício de suas atividades laborais. Importante dizer que o requisito da carência não é exigido quando o trabalhador tiver as seguintes doenças. Preste atenção aí: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, para quem não sabe é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado de avanço de doença de Paget ou osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação, de acordo com análise médica especializada. A fórmula de cálculo mudou. As aposentadorias por incapacidade permanente seguem a mesma regra de cálculo que as outras aposentadorias. Média de todos os salários, valor de aposentadoria de 60% da média, mais 2% ao ano que exercer 20 anos de contribuição para homens, mais 2% ao ano que exercer 15 anos para a contribuição das mulheres. Mas precisamos dizer que há uma exceção. Capacidade, nesse caso, existe se alguém. Caso a incapacidade do trabalhador for decorrente ao acidente de trabalho, tem as novas regras, a gente vai fazer uma live sobre essa nova regra do acidente de trabalho. Caso a incapacidade de trabalho for decorrente ao acidente de trabalho, doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício será dos 100% da média dos salários de contribuição.
Agora que você já foi avisado, você também precisa saber que existe a possibilidade de um acréscimo de 25% em cima do valor desse benefício de aposentadoria. Esse acréscimo acontece quando o segurado precisa de outras pessoas para fazer atividades básicas como alimentação, higiene, etc. Ainda sobre a aposentadoria, essa está em discussão pela PEC paralela, que modifica alguns aspectos da Previdência, entre elas a aposentadoria por incapacidade permanente. Tem um debate, existem duas propostas: acréscimo de 10% dessa aposentadoria em caso de acidente de trabalho, aposentadoria de 100% do valor em caso de doença neurodegenerativa ou incapacidade que gere deficiência. No caso aí, nós deixaremos atualizado sobre essa PEC, ou seja, assim que sair todas as informações relacionadas, a gente vai trazer para você no canal de notícias, e também você vai poder ter essa informação aqui no Jornal Contábil. A gente vai dar agora para você um exemplo prático sobre aposentadorias por incapacidade permanente. Para explicar melhor essa questão, a gente vai ter o exemplo de uma pessoa que chama Felipe, que iniciou o seu primeiro emprego numa empresa de fabricação de peças automotivas em 2 de setembro de 2020. 10 meses depois de entrar na empresa, ele começou a sentir sintomas como tosse aguda por bastante tempo, cansaço, dor no peito. Nessa situação, ele solicitou uma perícia médica ao INSS após a piora. Depois do atendimento, foi atestado com tuberculose ativa em nível alto, incapacitando ele de forma total e permanente, uma vez que ele não podia fazer nenhum tipo de esforço, nem os mais leves, devido ao seu grave quadro. Nesse caso, Felipe cumpre os requisitos da incapacidade e também estava contribuindo para o INSS no momento em que foi atestada a tuberculose. Porém, te pergunto, foi cumprido o requisito da carência? Em tese não, pois ele não estava há 10 meses trabalhando. Mas lembra que algumas doenças não precisam de carência? Então, a doença de Felipe está entre elas. Então, ele tem direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Qual vai ser o valor da aposentadoria dele? Durante esses 10 meses de trabalho, ele teve uma média de R$ 1.500. Assim, ele vai receber somente 60% desse valor, pois não contribuiu acima de 20 anos do trabalho. O cálculo será 60% de 1.500, que equivale a R$ 900. Mas não é esse o valor que ele vai receber, pois há um piso mínimo do benefício do INSS. Esse piso equivale, em média, a um salário mínimo, ou seja, R$ 998 hoje. Ele vai receber esse valor de aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria do servidor público, outro benefício que não escapou da reforma da Previdência. Vale dizer que as regras a seguir valem somente para servidores públicos federais que ingressaram no cargo depois da reforma, ok? Isso quer dizer que os servidores estaduais e municipais estão fora dessas regras até o final da PEC paralela que está sendo votada. Então, os requisitos para essa situação: o mínimo de 65 para homens, 25 para anos de contribuição, nesse caso 10 anos de serviço público, e 5 no cargo em que ele deseja se aposentar. E as mulheres, 62 anos de idade, 25 de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo que deseja se aposentar. Viu que a reforma trouxe uma espécie de regra geral de idade mínima para aposentadorias, né? Quem mais se afetou com a mudança foram as mulheres, pois elas precisam ter 2 anos a mais em comparação à lei antiga. A fórmula de cálculo segue o padrão da reforma. A gente não vai colocar isso aqui de novo, porque já passou, aqui já falamos em todos os vídeos. Mas vamos aqui aos requisitos. Se você for olhar as regras aí que está valendo, perceba que os requisitos acima para a aposentadoria da servidora vai ser contado 2% ao ano, quer dizer, 20% da contribuição e não 15% como acontece para as contribuições em regime geral. Além disso, essa regra é válida para servidores que ingressaram com o serviço público após 31/12
de 2003. Para quem entrou antes dessa data, o valor da aposentadoria será igual ao valor do último salário do servidor. Isso chama-se integralidade. Aí você vai ter um exemplo. Imaginando em questão, podemos usar o exemplo de uma menina que tem 32 anos de idade, ingressou no Ministério Público Federal como técnica em 2005. Ela trabalhou na mesma função até 2033, quando virou analista. Em 2036, ela indaga se já pode se aposentar mesmo trabalhando como analista. Vamos analisar os fatos. Em 2036, ela tem aí, no caso, 63 anos. Ela vai ter, nesse caso, em 2036, 63 anos. Assim, preenche os requisitos da idade. Quanto ao tempo de contribuição, calculamos que ela tem 31 anos de contribuição, também preenchendo os requisitos de contribuição. No entanto, ela só possui 3 anos na função em que ela deseja se aposentar. Conforme explicamos antes, são necessários 5, de modo que ela só poderá se aposentar daqui a 2 anos, quando cumprirá 5 anos na função de analista. Quanto ao valor da sua aposentadoria, primeiro vamos levar em conta que ela ingressou no serviço público em 2003. Assim, o cálculo será utilizado na regra da reforma. A média de todos os salários dela foi de R$ 10.350. O valor da aposentadoria será de 60% mais 26%. 2% vezes 13 anos, acima de 20 anos de contribuição, dando um total de 86% sobre essa média. Com isso, sabemos que ela receberá R$ 8.901 de aposentadoria. A aposentadoria dos professores, nesse caso, é mais uma regra que você vem aí. Depois tem parlamentares, aposentadoria de policiais rodoviários e direito adquirido. Bom, esse vídeo nosso já ficou bem longo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa continuação para amanhã. A gente vai trazer a segunda parte amanhã dessas novas regras que você tem aí, das 9 aposentadorias que você tem direito, e conhecer as regras, como calcular, quem terá direito e o que mudou. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário no vídeo. Se você gostou da matéria, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações e fique atento. Em breve, nós vamos trazer mais informações sobre a reforma da Previdência, mas hoje nós estamos trazendo para você aqui 9 aposentadorias depois da reforma da Previdência. O que mudou? Essa foi a parte 1. Amanhã nós vamos trazer a parte 2 com o restante para você ficar atento. Se você tiver dúvida, deixe seu comentário e a gente vai responder você. Se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade, mas não deixe de se inscrever no canal de notícias, que a gente está aí trazendo conteúdos para ajudar você da melhor maneira possível. Ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!